Fala minha galera do YouTube, fala minha galera do Spotify, episódio de número 59, podcast do professor Alan Vinícius. Hoje vamos falar de um aspecto fundamental, de uma lei fundamental acerca da produtividade e como é que ela se aplica ao cenário de concursos públicos. Vamos falar sobre a lei de Emmett. Mas antes de entrarmos na lei da Rita Emmett, é fundamental que, se você é novo ou nova por aqui, ou se já é veterano ou veterana, mas ainda não está seguindo o canal do professor Alan Vinícius, siga o canal do YouTube e ative as notificações. Se inscrever no canal e ativar as notificações, por que que é fundamental? Para que você receba as notificações todas as vezes que tiver um podcast novo, todas as vezes que tiver uma aula ao vivo, todas as vezes que eu for fazer uma análise de edital. Isso vale também para o Spotify. Se você ainda não está inscrito ou inscrita no podcast do professor Alan, se inscreva no podcast e ative as notificações. Assim, a tecnologia será utilizada a seu favor. Por quê? Porque toda vez que um podcast novo estiver disponível às 6h06 da manhã, todo santo dia, assim como ao meio-dia, quando a resolução estratégica de questões estiver disponível, o Spotify irá lhe notificar e você efetivamente não perderá nada que vai contribuir, que será fundamental para impactar no seu aumento de produtividade e no seu aumento de performance estudantis. Gente, nós sempre iniciamos o podcast com uma pergunta. E qual é a pergunta do episódio 59? Qual é a relação entre a lei de Emmett, a lei da Rita Emmett, e os seus estudos? Gente, o primeiro ponto que você precisa entender é exatamente que a Rita Emmett ela traz a teoria atrelada ao seguinte, que muitas tarefas elas parecem ser muito grandes. Como quando nós temos esta percepção de uma tarefa, quando ela parece, ou quando ela nos parece muito grande, qual é a tendência? Não quer dizer que vai acontecer com todas as pessoas com a mesma intensidade, mas qual é a tendência? Então, a gente está falando especificamente de uma grande parcela da população. Quando começamos a realizar a atividade, ela parece, né? Ela se torna, nós percebemos que ela era muito mais simples do que a nossa mente tinha projetado. E o que é que a gente tira de conclusão disso? Eu vou trazer um exemplo no cenário de concursos públicos. Quando a gente fala assim, ó, é necessário preparar toda a documentação para que você já tenha isso pronto para o momento de uma eventual posse. Aí você imagina aquele trabalho que você vai ter de buscar o certificado de conclusão do ensino médio, se for um concurso para nível médio, o certificado de conclusão do ensino superior, ou seja, o seu diploma, vai ter que dar entrada na faculdade. Você lembrou que tinha dado entrada, mas que não foi buscar. Então, você cria um cenário enorme na sua mente. Mas quando você vai realizar, por exemplo, pegar o certificado, aí você notou que a tecnologia da faculdade que passou a ter o ensino EAD possibilita que você tire pelo próprio site, por exemplo, ou que você tenha acesso através da Secretaria de Educação. ah, Ligada ao seu estado, que você consegue extrair o certificado de conclusão do ensino médio, imagine, ou naquela escola que você fez, você, por um sistema informatizado, você consegue tirar via site. Um outro exemplo muito citado é a questão da declaração do imposto de renda. Em muitos casos, a gente acaba deixando para os últimos dias para efetivamente aprontar toda a documentação, porque a gente imagina que vai dar um trabalho enorme todo este processo de junção, de reunião desta documentação.
Mas quando a gente vai efetivamente fazer, se você pega os aplicativos, por exemplo, dos bancos, são aplicativos cada vez mais interativos, cada vez mais que quando você abre, de repente, o banco, já aparece o quê? Já aparece, consulte aqui, o seu informe de rendimentos. Então, note que a gente projeta uma tarefa muito grande, mas quando a gente vai realizar essa tarefa, a gente percebe que é uma tarefa muito mais simples. Só que qual é o ponto aqui sobre produtividade? Que a gente gasta mais tempo pensando no tamanho desta tarefa do que efetivamente executando a tarefa em si. Então, esta é a questão inicial, a questão 01 da lei de Emmett. Um outro ponto é exatamente o seguinte, que foi essa questão do imposto de renda. Às vezes nós gastamos tanto tempo pensando, né, ou lutando para não fazer algo, porque a gente luta para não fazer algo, mas fica lá na nossa cabeça. A data para apresentação da declaração está chegando. O contador fica perguntando cadê a documentação? Ou então você já tem lá o seu repertório, né, de atividades, de tarefas, e está lá, pendência, está pitando para você no seu gerenciador de tarefas, dizendo que você precisa entregar aquela tarefa e você não entrega. Então você está lutando contra especificamente fazer algo. Só que quando realizamos a tarefa, o tempo utilizado para a utilização da tarefa foi muito menor do que o tempo gasto lutando para não fazer a tarefa. Olha que interessante. A gente gasta mais tempo, segundo a lei de Emmett, e é verdade, né? A gente nota isso na prática, mais tempo lutando para não fazer algo do que efetivamente fazendo. Então, se a gente for para uma linha racional, se a gente pegar pelo cérebro racional, pela parte do cérebro que conduz o processo racional, que é o córtex, né, pré-frontal, o que que a gente nota? Que se a gente consegue trazer isso para o campo da racionalidade, era muito mais simples executarmos a tarefa do que lutarmos para não executar, já que isso gasta mais tempo do que propriamente realizar a tarefa. E o nosso sentimento de realização é muito maior quando nós conseguimos efetivamente realizá-la. E aí a pergunta natural é: e qual é a relação com os seus estudos? Anote aí com a caneta mais brega que você tiver no seu cérebro. A afetação da sua produtividade. É a afetação da sua produtividade. É interessante aqui que eu traga a história da Raquel. E por que que é importante a história da Raquel? Porque antes dela ser minha mentorada, atualmente ela é mentorada, atualmente ela tem toda a linha do meu acompanhamento individual, mas antes dela ser mentorada, e de ter acesso, né, a um projeto de estudos elaborado de forma estratégica, com um passo a passo do que ela precisa fazer, nem sempre foi assim. Raquel, ela perdia semanas, eu não estou falando de horas ou dias, não. Ela perdia semanas pensando como é que estudaria todos aqueles pontos previstos no edital. Você se identifica com a história da Raquel? De parar, olhar para o edital e ficar imaginando, meu Deus, como é que eu vou organizar isso? Como é que eu vou estudar esta gama de conteúdos? É importante que você coloque aqui nos comentários. Coloque aqui nos comentários. Para nesse momento, dá um pause e comenta aqui. Você se sente como a Raquel ao ver o volume de assuntos que tem para estudar? E o pior no caso dela, que ela dizia o seguinte, eu vou até trazer a frase dela, porque eu anotei aqui, é impossível que alguém consiga estudar todos esses assuntos para a prova. Olha a informação que ela está fixando no cérebro dela. Qual é essa informação? O que ela está dizendo para o cérebro? Que ela não acredita que é possível que alguém fixe
todo o conteúdo programático do edital. Essa informação ela está sendo plantada, ou por muito tempo foi plantada no cérebro dela. Ou seja, se não tem como fixar todo o conteúdo programático, eu coloco a aprovação como um evento aleatório. Sabe por quê? Porque aí eu tenho que torcer para que só caia o que eu consegui estudar. E de preferência que seja das disciplinas que eu mais gosto. Ou seja, sabe o que aconteceu? A Raquel, ela passou a praticar lá atrás o que eu chamo de estudo da esperança. A esperança que só cai o que ela estudou. A esperança que o maior número de questões seja da disciplina que mais gosta. Só que o estudo da esperança ele vai cair por terra no dia da prova. Porque você vai pegar a prova e vai ver que, infelizmente, não foi como você torceu. E aí vem uma pergunta natural. O que é que fez a Raquel pensar de forma diferente? O que é que fez ela passar a pensar de forma diferente? Ó, anota essa frase. A realização da preparação por intermédio ou através de uma metodologia. Sem metodologia. E o que é metodologia, professor? É saber um passo a passo até você chegar ao seu destino. Então, você está no ponto A, que é o ponto de partida, você quer chegar no ponto B, você agora já passou pela etapa, já tem clareza do concurso que você quer, só que você precisa de um passo a passo para que você consiga saber o caminho a percorrer e efetivamente começar a caminhar. Se você não sabe esse caminho e não sabe caminhar, a tendência é que você se mantenha estagnada, que você se mantenha estagnado. Por isso que tem que ter uma metodologia. Quando você tem um passo a passo, você deixa de focar em tudo que precisa fazer, naquela tal da atividade muito grande, que é vencer todos os assuntos do edital. Então, você para de pensar no volume de conteúdos que você tem e, consequentemente, você passa a focar em quê? No próximo passo. Passa a focar exatamente no passo seguinte que você precisará dar. Então, é esse ponto que modifica completamente quando você tem uma organização estratégica dos estudos. Então, se você falou, eu, professor, se você falou assim, eu me desespero quando vejo o edital com muitos conteúdos, ou eu não sei me organizar, e tem pessoas, tá, gente, que não tem a linha de organização no DNA, tá? Ou seja, lá no código-fonte não tem essa linha de organização. Se eu pegar, por exemplo, o meu código-fonte, eu gosto de um processo bastante organizado, mas eu precisei de muito treinamento da minha mente, participar de muitos treinamentos, de muitas orientações para conseguir chegar ao nível de organização das minhas atividades que eu tenho hoje. Então, isso não cai do céu. É necessário que você tenha o direcionamento adequado. Assim aconteceu com a Raquel, e é essa transformação que permitiu que efetivamente ela alcançasse a aprovação. Então, é essa transformação, apenas chamando a atenção que o nome utilizado, Raquel, é um nome hipotético, justamente porque eu não pedi a autorização da mentorada para poder citar efetivamente o nome dela. Hoje ela é servidora federal. Então, é importantíssimo que você enxergue exatamente o seguinte, que se você quer ter um resultado diferente, você vai precisar adaptar a forma como você desenvolve a preparação. E se você não sabe o que fazer para ter uma organização estratégica de estudos, você precisa modificar a maneira como você faz. Inclusive, se você hoje senta para estudar, mas se sente perdido ou perdida, ou até sabe o que estudar, mas não sabe sistematizar isso, busque ajuda profissional. Então, na descrição aqui desse podcast, eu vou deixar o link do meu WhatsApp. Você vai mandar uma mensagem dizendo, professor, ouvi ou assisti o podcast, o episódio de número 59 e preciso da sua ajuda
no tocante ou em relação à organização dos meus estudos. Perfeito, perfeito, perfeito. Nesse sentido, o que me deixa mais perplexo no cenário de preparação para concursos públicos é que pessoas queiram ter resultados diferentes, mas continuam praticando os mesmos hábitos. Pessoas que são meus alunos e alunas nas redes sociais e que acabam falando comigo no direct do Instagram, através do YouTube, e trazem o seguinte: eu quero muito passar, eu preciso dessa aprovação, mas quando eu olho para o concurso que fez há um ano atrás, para o concurso que fez há 6 meses atrás, e o concurso que acabou de fazer, praticou as mesmas atitudes. Quais são os resultados que você espera que vai acontecer? É uma pergunta natural. Você precisa pensar sobre isso. Agora, se você quer ter resultado diferente, você precisa modificar. Só que você precisa tomar essa decisão agora. Não adianta você querer tomar decisão daqui a um tempo. Porque daqui a um ano você desejará ter iniciado hoje um processo profissional de acompanhamento, porque é isso que muda o jogo. É isso que faz com que pessoas que não tinham produtividade passem a ter, que não tinham performance passem a ter. Por uma metodologia, por um sistema construído para dar certo. Entenda. Se você quer ter resultados diferentes, você precisa de estratégias diferentes. Se você quer ter estratégias diferentes, você precisa ter hábitos estudantis diferentes. E a construção desses hábitos estudantis precisa de direcionamento. Ter direcionamento é justamente permitir que você se torne efetivamente um atleta da aprovação. Que você se torne um estudante atleta 100% focado em atingir a máxima produtividade e a máxima performance nos estudos. Neste momento, é fundamental que você emane o nosso mantra, o mantra do episódio 59. E lembrando que você talvez já tenha falado, já tenha ouvido falar assim, ó, palavra, né assim? Palavra tem força. Por quê? Porque quando você fala, ó, fale, fale, fale. Quando você fala, naturalmente, ó, a sua mão, ó, ela vibra. Ou seja, você emana uma energia com a sua fala. Então é importante, ó, fala, fala, fala. Primeiro, mantra com as mãos à frente da sua boca. Eu foco nos meus hábitos. Eu foco nos meus hábitos. Eu construo estratégias. Eu sigo o direcionamento do meu treinador. Consequentemente, eu defino os meus resultados. Eu já me vejo assinando o termo de posse. Eu sou servidora pública ou eu sou servidor público. Que bacana. Agora é o momento de você escrever nos comentários. Escreva, coloque em prática o que efetivamente você está aprendendo. Eu foco nos meus hábitos. Eu construo as minhas estratégias, eu sigo o direcionamento do meu treinador. Eu defino os meus resultados. Eu já me vejo assinando o termo de posse. Eu sou servidora pública ou eu sou servidor público. Que bacana, gente. Esse tipo de conteúdo ele não pode morrer com você. Então nós temos aqui a formação de um ciclo virtuoso. O que é isso? Você deve encaminhar esse podcast sempre, sempre, sempre. Todo podcast que você ouvir para uma pessoa. Você vai escolher, não são duas, não são três, não são quatro, não são 50, é uma pessoa. Você vai clicar nesse momento no botão de encaminhar
ou de compartilhar, seja estando no Spotify, seja estando no YouTube, você vai compartilhar, vai lá abrir o WhatsApp, vai escolher uma pessoa, tá certo? E você vai dizer para esta pessoa por que que você escolheu ela para que ela possa entender o funcionamento da lei de Emmett e, consequentemente, aplicar na vida dela. Se ela estuda para concursos públicos, melhor ainda, porque ela vai ter toda uma linha de direcionamento fantástico para começar a mudar a realidade estudantil. Um grande abraço, estamos juntos e amanhã, impreterivelmente, às 6h06 da manhã, nós teremos o episódio de número 60. Um grande abraço, estamos juntos. Errou a sua aprovação, valeu! Lembra de seguir o canal do Professor Alan Vinícius, curtir este vídeo, ativar as notificações, seja no YouTube, seja no Spotify. Valeu, gente!